Boa tarde a todos. A gente inicia aqui a coletiva de imprensa do ministro Fernando Haddad. Temos 25 minutos. O ministro precisa deixar o hotel por volta de 5h30 para ir para a base aérea. Tem que decolar, tá bom, gente? Vamos começar. Ministro, se o senhor quiser dizer algumas palavras antes. Eu vou fazer isso rapidamente, até para poupar o trabalho das perguntas mais óbvias, né? Então, boa noite a todos. Bom, eu queria declarar aqui informá-los sobre algumas vitórias importantes. Primeiro é que saiu o comunicado conjunto da trilha financeira do G20, que me parece uma grande vitória da diplomacia brasileira, tanto da trilha financeira quanto da trilha de Sherpas. Serão emitidos 2 documentos que são de consenso, um deles é o próprio comunicado, e um outro é a declaração ministerial sobre cooperação em tributação. E além desses 2 documentos, que são documentos conjuntos, haverá ainda um statement da presidência brasileira sobre temas geopolíticos, já negociado pelos Sherpas. Portanto, esse terceiro documento é uma declaração da presidência. Os outros 2 foram documentos elaborados pelo coletivo, pelos 20 ministros. O comunicado do G20 destaca o combate à fome, à pobreza, às desigualdades, inclui várias menções explícitas à tributação de super ricos na agenda econômica internacional. O Brasil busca ampliar o financiamento da mudança do clima, fortalecer os bancos multilaterais de desenvolvimento, apoiar os países endividados e promover reformas da governança global. O comunicado do G20, assinado por ministros da Fazenda e presidentes de bancos centrais, é considerado por nós uma vitória do Brasil e da comunidade internacional. Após alguns anos sem um único documento completo, seus 35 parágrafos, adotados de maneira consensual, incorporam entendimentos nas mais importantes áreas da economia mundial. O caminho está pavimentado para o Brasil celebrar o fim de sua presidência em outubro em Washington e depois, em novembro, na presença do presidente Lula e outros chefes de Estado, no Rio de Janeiro. Os principais pontos da declaração, que vai ser disponibilizada, é compromisso com a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, lançado na semana passada pelo próprio presidente da República do Brasil, centralidade do combate às desigualdades, uma visão otimista, embora cautelosa, sobre os desafios da economia global, trabalhar para sistemas tributários mais transparentes, justos e equitativos, inclusive no que se refere aos ultra-ricos, que devem contribuir para sociedades mais igualitárias e sustentáveis na medida do seu potencial contributivo, esforços para a mobilização global contra a mudança do clima, incluindo reformas para ampliação do financiamento disponível, avanços em reformas para tornar os bancos multilaterais de desenvolvimento maiores, melhores e mais eficazes, que, aliás, é o objeto desta última sessão, que ocorre nesse momento, estamos no intervalo, apoio ao roadmap proposto pelo Brasil e em elaboração. Pela primeira vez, o G20 proporá a visão conjunta abrangente para orientar a reforma dos MDBs, que são os bancos multilaterais de desenvolvimento, como ponto crucial da arquitetura financeira internacional. O roadmap incluirá recomendações abrangentes das principais economias do mundo sobre operações dos MDBs, a ampliação de sua capacidade financeira e seu impacto, olhando para esses bancos como um sistema. Reforçar o mecanismo de alívio da dívida dos países mais pobres, liberar recursos da dívida em troca de investimentos na saúde e em outras áreas. Ampliar recursos aos países mais pobres no FMI e avançar nas reformas de sua governança. Resguardar a estabilidade do sistema financeiro e ampliar o diálogo com a sociedade civil, com o G20 e as organizações internacionais. Então, esses são os pontos que eu gostaria de destacar como os mais relevantes dos documentos que vão ser dados a público, lembrando e enfatizando que nesta reunião nós conseguimos o consenso em torno de uma declaração e do comunicado da trilha financeira. Então, um avanço bastante significativo
Nós sempre estivemos otimistas a respeito desse resultado, mas realmente superou as nossas expectativas iniciais. Fico à disposição para algumas poucas perguntas. Pessoal, Gabriel Vasconcelos, do Estadão. Oi, Célia Froff, da Agência Estado. Depois da declaração tributária, eu gostaria de saber qual é o próximo passo do Brasil, porque é uma declaração que já fica supra G20. Gostaria de saber se o Brasil tem a intenção de levar a alguma organização externa. A secretária Yellen já comentou que preferia que ficasse no âmbito da OCDE. Gostaria que o senhor comentasse sobre esse assunto, por favor. Bom, sendo uma declaração conjunta do G20, deixa de ser do Brasil, né, e passa a ser do grupo, inclusive a próxima presidência do G20, né, com quem nós vamos conversar ao longo do processo de transição, nós vamos procurar o compromisso, né, da próxima presidência do G20 com essa pauta, que foi decidida hoje, uma vez que havia muito tempo que um comunicado não era feito. Paralelamente, nós já constituímos um grupo de trabalho. Tive reuniões com a OCDE, o Brasil mantém reuniões com a ONU também, que tem o seu grupo de trabalho sobre tributação justa. Envolvemos a academia, tanto o Gabriel Zucman, que é medalha Clark, quanto a Esther Duflo, que é prêmio Nobel, além de um outro prêmio Nobel, Joseph Stiglitz, que celebrou a declaração num comunicado pessoal. Eu penso que nós também temos que agregar o conhecimento acadêmico para tentar colocar sobre a mesa as formas possíveis de implementação dessa medida. Não é tarefa simples, do ponto de vista prático, é uma mudança de conceito como nunca se viu, né? Mas, ao mesmo tempo, a experiência do Pilar 1 e do Pilar 2 da OCDE nos dão esperança de que será possível concluir essa agenda em algum momento do futuro próximo. Até porque as demandas de financiamento e de fontes de financiamento para a transição ecológica e combate à pobreza têm crescido no mundo, e eu penso que a pressão e a mobilização social em torno dessa agenda também deverá crescer. Alô? Luciane Carneiro. Ministro, quais são os passos, além desses desafios, dessa questão, além da tributação internacional? O senhor falou em várias menções explícitas. Que outros temas? Várias menções explícitas à taxação de super ricos. Na declaração. Isso, na declaração. Além da taxação de super ricos, quais outros temas que estão na declaração que o senhor destacaria de avanços? Esses todos que eu destaquei. O senhor falou sobre o combate à pobreza, à desigualdade. A questão de endividamento entrou no documento? Também. De que forma ela entrou, ministro? Olha, essa sessão agora, essa última sessão, basicamente o tema não deixa de ser a dívida, porque a dívida dos países de baixa renda está preocupando a todos nós. Há países credores, há organismos internacionais credores, mas há uma reclamação generalizada, sobretudo dos nossos convidados, de que o fluxo de capitais está negativo nos países devedores, ou seja, está saindo mais dinheiro do que entrando. Isso foi uma reclamação da União Africana, explícita, também na Argentina, nosso vizinho, que salientou os esforços que vem fazendo na agenda doméstica e que nem isso está revertendo o fluxo de capitais para lá. Foi mais de 1,2 bilhão, né, de dólares de fluxo negativo no último período. Então, há uma preocupação com isso. Esse tema está sendo discutido agora. Há muita preocupação e pouco sobre dívida, ainda pouco consenso, apesar dos esforços dos organismos multilaterais de ampliar o financiamento. Mas o financiamento continua caro pelas razões conhecidas de elevadas taxas de juros praticadas no mundo nesse momento. Elas estão caindo muito lentamente
e, enquanto isso, o serviço da dívida dos países pobres está em patamares inalcançáveis. Então, uma preocupação grande também com a dívida. Marta Beck, da Bloomberg. Ministro, boa tarde. Eu gostaria de saber, repetir um pouco a pergunta da Célia com relação a quais os próximos passos para que a proposta de taxação dos super ricos ganhe mais tração. Já não é mais uma proposta do Brasil, é do G20. O senhor pretende levar isso, por exemplo, para a Assembleia Geral da ONU, em Nova York? E eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação sobre qual a atração que essa proposta vai ter no cenário internacional, se, por acaso, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vencer as eleições dos Estados Unidos, que ele é uma pessoa que é contra a proposta per se. Olha, esses assuntos são sempre todos muito delicados, porque eles envolvem a construção de consensos. Você veja que no pilar 1, hoje da OCDE, que trata da taxação das empresas multinacionais, um país, hoje, apenas um, é um obstáculo ao consenso, né? Isso não impede os países individualmente de tomar providências domésticas, do ponto de vista da sua soberania tributária, para ir corrigindo essas distorções. Espanha e Itália, por exemplo, se anteciparam ao pilar 1 e já aprovaram leis nacionais que disciplinam a tributação das multinacionais que atuam nesses dois países. O Brasil está estudando essa matéria, a menos que haja uma reversão rápida do quadro e nós possamos assinar essa convenção imediatamente. Mas, caso contrário, os países vão tomar decisões isoladamente. A melhor solução é a pactuada. Se ela for consensuada, é melhor, porque ela é mais eficiente. Mas os países vão acabar tomando providências, independentemente de haver consenso ou não, para proteger as suas economias e garantir a sua justa participação nos tributos pagos pelas multinacionais. Então, é isso que eu prevejo que vai acontecer com os dois pilares da OCDE e também com esse terceiro, né? Esse terceiro é uma novidade, ele ainda não foi adotado pela OCDE, é só uma provocação. Eu até tive um encontro com o diretor-geral e mencionamos isso. Ele, inclusive, nos convidou de novo para integrar a OCDE. Você quer o pilar 3? Junte-se a nós. Foi uma provocação que ele nos fez, muito simpática, por sinal, mas o fato é que é o início de um processo, né? E não vai ser um governo ou outro que vai definir o destino dessa ideia, vai definir o ritmo de adoção, mas não o final do processo. O final do processo é uma construção social que independe de governos, na minha opinião. Se a ideia ganhar público na sociedade civil, sobretudo diante da crise climática e da desigualdade no mundo, ela vai se viabilizar. Só o fato dela constar numa declaração do G20 é uma coisa que eu garanto que poucos aqui nessa sala imaginavam possível. Essa que é a verdade. Hoje ela consta num documento oficial das 20 nações mais ricas do mundo. Se não acontecer mais nada, já aconteceu muita coisa. Do ponto de vista moral, é muita coisa as 20 nações mais ricas reconsiderarem que temos um problema, que é a tributação ser progressiva sobre os pobres e não sobre os ricos, o que é uma distorção completa do princípio da progressividade. Quanto mais pobre, mais paga imposto. Isso é quase uma regra. No Brasil, só a reforma tributária que está sendo encaminhada pelo governo Lula é capaz de mudar essa realidade. Álvaro Campos. Boa tarde, ministro. Não, só para reforçar, o senhor comentou que os países não precisam esperar, né, que pode levar 1, 2, 5 anos, o senhor comentou ontem, que pode tomar ações individuais. No Brasil, por exemplo, o senhor acha que tem condições do Congresso aprovar um imposto sobre bilionários? Nós temos condição hoje, maturidade, de enfrentar os pilares 1, 2 e o que eu estou chamando de 3 pela ordem. Então, nós vamos... A primeira providência nossa é endereçar, eventualmente, né, uma regulação sobre o pilar 1. Nós vamos aguardar. Nós estamos num processo
de conclusão, de fechamento de um consenso em torno do pilar 1. Mas eu penso que já passou da hora dos países individualmente tomarem providência se nada for feito coletivamente. Marcela Aires, da Reuters. Ministro, boa noite. O senhor mencionou a visão mais otimista, embora cautelosa, em relação à economia global. Eu gostaria de saber como essa probabilidade maior de um pouso suave pode ser ameaçada por guerras, conflitos que sejam escalados, ainda que a presidência brasileira do G20 tenha conseguido esse feito de separar os temas e endereçar guerras e temas geopolíticos num documento à parte. Eu acredito que o G20 tomou uma decisão sábia, né, nessa reunião, que foi colocar os temas geopolíticos no lugar deles, né, para permitir que a agenda de cooperação avançasse. Até porque, do meu ponto de vista, se a solidariedade internacional não ganhar força, os riscos geopolíticos vão aumentar. Então, do meu ponto de vista, o alto interesse das nações tem que dar mais espaço para a solidariedade internacional, para a cooperação internacional. Porque a cooperação internacional é que é o antídoto contra a escalada de conflitos. Então, eu penso que a trilha financeira tem um papel a cumprir, que é criar um ambiente mais favorável à cooperação, mais favorável à solidariedade, até porque os problemas que estão sendo enfrentados são de natureza global. Então, não tem solução nacional para a crise climática, por exemplo, né? Então, é aproveitar essa trilha para reforçar os mecanismos de cooperação. E o ambiente entre os ministros da Fazenda e presidente do Banco Central é muito favorável à continuidade dessa agenda. Camila Neves Vieira, que eu entendo ser uma jovem repórter, é isso? Obrigada. Ministro, foi comentado que caso fosse implementado o imposto de 1 a 2% sobre fortunas bilionárias do mundo, seria arrecadado por volta de 250 bilhões. Qual a estimativa da arrecadação em nível nacional, caso a medida seja implementada no Brasil? Não, essa não é uma estimativa nossa. Essa é uma estimativa do Gabriel Zucman, que apresentou o desenho do que ele imagina ser o mecanismo mais justo. Mas é uma contribuição individual, acadêmica, de um grupo de trabalho que lida com a questão da desigualdade da tributação justa há muitos anos, tem muitos estudos já divulgados e publicados sobre isso, é uma estimativa dele. Nós não temos esse estudo para o Brasil, até porque o Brasil não cedeu os seus dados à época em que os estudos foram feitos, para que o grupo de trabalho do Piketty pudesse conhecer melhor a realidade distributiva no Brasil. Então, agora que nós estamos liberando esse material para fazer parte desse painel. Natália Garcia, da Folha de São Paulo. É a última pergunta, pessoal. Eu queria perguntar em relação ao compromisso que o senhor citou, né, da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Eu queria saber se nesse comunicado, quais são os termos de compromisso ou se é só mais uma sinalização, uma questão de apoio que é sinalizada pelos ministros na parte de finanças. Olha, ali a ênfase grande é na coordenação do que já vem sendo feito. O diagnóstico do grupo de trabalho é que tem havido muita dispersão das ações, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós não temos certificado, por assim dizer, uma espécie de painel de boas práticas que deveriam ser adotadas pelos países que vivem o drama da fome. Vários programas, o Brasil tem alguns deles, né? O Bolsa Família é um, o Plano Nacional de Alimentação Escolar brasileiro é mundialmente conhecido, foi utilizado pela ONU no Plano Mundial de Alimentos, no Programa Mundial de Alimentos, que veio a receber o Prêmio Nobel da Paz 3 ou 4 anos atrás. Então, o Brasil tem tecnologia social para colocar à disposição, mas muitos outros países têm tecnologias para colocar à disposição dos países que enfrentam esse problema, né?
essas tecnologias, no nosso país, estão sendo reativadas, com o mesmo objetivo de reduzir a fome, como tem acontecido. Reduzimos de mais de 30 milhões para menos de 10 milhões em 1 ano e meio o número de brasileiros com déficit alimentar. Então, há tecnologia disponível, mas nem todo o país domina essas tecnologias. Então, nós vamos desenvolver um ambiente virtual que possa ser acessível e coordenar os esforços, utilizando o financiamento atual, mas com foco mais específico nas ferramentas que já se provaram eficazes. Então, é uma coordenação e um apoio técnico, a técnica e o financiamento para acompanhar esses esforços. Olha, é o que eu falei, você precisa dar um apoio técnico e apoio financeiro, né? Do ponto de vista do apoio técnico, nós certificarmos ações já testadas e aprovadas pela experiência, né? O Brasil vai aportar as suas tecnologias, mas muitos países têm tecnologias eficazes de combate à fome. E o outro é coordenar as ações de financiamento. Eu repito, né? O diagnóstico é de que elas são dispersas e nem sempre adotam a melhor técnica, ou seja, tem uma taxa de retorno menor do que a esperada em função da tecnologia social adotada. Então, nós estamos montando um escritório que vai coordenar essas duas iniciativas, né? Esse é o compromisso do acordo. Obrigado, gente. Obrigado. Boa tarde. Bom fim de semana para vocês.